pessoal, beleza? Eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Esse vídeo que eu resolvi trazer, ele é um pouco polêmico, entendeu? E eu quero tratar ele de uma forma respeitosa. E eu vou falar assim de cabeça, entendeu? Pelo que eu já estudei, não tô com nenhum documento aqui observando, entendeu? Eu tô falando assim como se fosse um bate-papo, entendeu? E eu quero apenas expor uma opinião, entendeu? Comentar sobre o assunto, aceito qualquer opinião contrária de forma respeitosa, assim como eu tenho respeitado a maioria das pessoas que também se dão ao respeito. E o assunto é homossexualismo. Por que eu quero entrar nesse assunto? Porque eu sou muito interessado em assuntos científicos, assuntos religiosos, e isso me chamou muita atenção porque tem sido motivo de vários debates em televisão, em vários lugares. Eu andei estudando muito sobre esse assunto, observando. Eu falei assim, poxa, mas será que é genético mesmo? As pessoas ficam falando que é genético e eu sou assim. Eu sou cristão, mas eu não fico, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. Não, eu vou pegar, eu vou olhar. A Bíblia eu já sei o que a Bíblia diz porque eu já estudei. Mas se eu vou estudar sobre o tema homossexualismo, eu tenho que estudar pela ciência. Qual ciência? Todo tipo de ciência. Ciência evolucionista, ciência criacionista, mesmo não sendo evolucionista. Por quê? Se alguém vier falar, não, isso está errado, por quê? Beleza, eu estudei um pouco daquilo. Claro, eu não estudei tudo, então muita gente pode chegar aqui e me trazer uma informação nova, alguma coisa que eu não sabia. Mas eu quero deixar antes claro uma coisa para vocês. Eu respeito muito, entende? É, pessoas que levam a sério a ciência por fatos, mas eu não acho legal as pessoas que ficam trazendo teorias, entendeu? Como, por exemplo, eu já vi gente falando aqui, até estava comentando agora num outro vídeo, teoria da evolução. O cara falou que quem não acredita na teoria da evolução, ele não respeita a pessoa como profissional, como nada. Meu amigo, teoria é mais ou menos como religião, cara. Teoria é tipo assim, eu inventei uma historinha, todo mundo tem que acreditar, cara, é pela fé. Se eu chegar e disser assim, olha, eu tenho uma teoria de que existe um planeta que tem criaturas com 20 olhos. Isso é uma teoria, não tem prova. Aí eu vou ter que obrigar todo mundo a acreditar que se ninguém acreditar, então eu não levo sério a pessoa? Por que teoria da evolução? Por que não é lei da evolução? Simples. Porque até hoje não se encontrou um animal, uma criatura que tivesse passado pela transição, entendeu? De uma espécie a outra, entendeu? Por exemplo, no filme Jurassic Park, o Velociraptor deu origem às galinhas, tá? E que deu uma galinha com um pé de lagarto. Eles não acharam ainda, entendeu? Esse tipo de coisa que mostram que teve a evolução não foi comprovada por nenhum evolucionista. Então, continua sendo teoria. O dia que, não, tá, achamos que esse, achamos que esse, achamos que esse, estava comprovado, passa a ser lei, entendeu? Não é mais uma teoria. Então, o que acontece? Eu gostaria de tratar o seguinte: homossexualismo é genético. Algumas pessoas falam. Ok, se é genético, nós temos então que existe um gene, que dentro dele existe uma informação que vai passar para a pessoa que ela vai virar homossexual. Ou seja, tira completamente a opção da pessoa. Para começo de conversa, esse pensamento já está errado. Pelo seguinte, porque quem é adepto dessa teoria acredita que há uma chance de a pessoa herdar aquilo dos pais. Ou seja, a pessoa é alcoólatra. O filho pode ser alcoólatra. Não significa que é 100% de chance de ele ser alcoólatra. Então já começou por aí. Aí já vi gente dizendo assim, não, a pessoa não teve escolha. Teve escolha. Como quem é alcoólatra, mesmo que tenha na genética, como eles alegam, seria uma opção. Outra coisa, se fosse 100% comprovado, se isso fosse um fato e não apenas uma teoria, então eu posso pegar, eu quero ter um filho alcoólatra. Claro, ninguém geralmente vai pensar nisso, mas digamos que você quisesse. Você pode pegar e ir no laboratório e criar um filho alcoólatra. Você pode pegar e criar um filho gay no laboratório. Por quê? Porque é genético. Então tá na genética, a informação vai ter 100% de chance de tu criar um. Mas não tem como, porque, cara, genética trabalha com isso. Eu quero ter um filho louro. Você vai lá, pega o gene lá, vê o outro gene. Você tem um gene específico para quem é louro, para quem é moreno. Você vai saber lá, o filho vai nascer louro, vai nascer moreno. Opções, eu quero deixar claro uma coisa, que isso aí é ciência. Opções de escolha, pensamentos, atitudes, isso não é passado pela genética. Você escolhe, independente de quem foi teu pai e tua mãe, você escolhe. O que eles estão alegando é que existe uma probabilidade
de a genética trazer essa informação. Então seria mais ou menos como você tem um papel dizendo assim, ó, seu pai é gay, se você quiser ser, tem aqui uma chance aqui, é só você escolher. O que acontece? Se a pessoa nunca optou por ser gay, quis ser hétero, e ela tem na genética um gene lá que indica que é homossexual, que eu não acredito nisso, mas pela teoria deles. Então, ela vai ser hétero e não vai se sentir infeliz. Por quê? Porque ela seguiu, optou por aquilo, nunca teve experiência com homossexualismo ou alcoolismo, seja qual for a informação genética que está sendo passada, e ela não vai sentir falta. Por quê? Porque ela escolheu. Então, independente de se tem na genética ou não, como estão alegando, é interessante saber o seguinte: só vai optar por ser homossexual quem quiser, como só vai optar por beber quem quiser. Ninguém vai pegar e vai falar assim, não, você vai ser obrigado a ser homossexual, você vai ser obrigado a ser alcoólatra. Nem a genética faz isso. Senão Deus teria tirado o livre-arbítrio da gente, não teria permitido você ter escolhas. Ele diria, não, você vai ser homossexual e acabou, não vai ter escolha. Não, você vai ser alcoólatra e acabou. Não é. Não é assim que funciona. Deus deu opções pra gente. Se você tem um pai que você convive na mesma casa que ele e ele bate na mãe o tempo todo, nem geneticamente, mas até pela criação, você tem uma tendência a ter o costume de ver aquilo e de repente ser assim também depois de velho. Pelo costume. Ou não, de repente você se revolta com aquilo e fala, não gosto de ver isso, não vou ser assim, não quero isso pra mim. Ou seja, é opcional. Agora, é doença? Pra mim, não é doença. Tem até um cientista, que eu não vou citar o nome aqui, mas que eu respeito muito, ele cita que é uma doença psicológica. Eu não acredito que seja uma doença nem psicológica, nem genética, porque para ser uma doença, isso indicaria que foi um defeito na criação do indivíduo, na formação do indivíduo. Para mim não é assim que funciona. Pode ter vários motivos para uma pessoa ser homossexual. Vários. Ou seja, eu não estou dizendo que é homossexual por isso, porque isso seria injusto com muita gente. Porque tem gente que diz assim, como eu já vi, a maioria dos homossexual é homossexual porque sofreu abuso. Não. Tem alguns, pode ser a maioria, de repente, quem sabe. Eu não fiz uma pesquisa para saber, pode ser que seja a maioria. Mas é certo uma coisa: não é todo homossexual que foi por abuso. Como não é todo homossexual que depois de grande falou assim, eu vou ser homossexual. Teve muitos que desde novinho tinham aquela tendência. Mas por que tinha aquela tendência? É genético. Eu já não acho que seja genético. Pelo seguinte, se fosse genético, um bebê que começou a falar já estaria desmunhecando e falando com voz fina. Entendeu? Um menino. E não é assim que acontece. Isso vai acontecendo gradualmente depois dos 3, 4 anos. Alguns até com 2, se a criança estiver bem desenvolvida, já falando e tal. Mas por que acontece isso? No meu ponto de vista, uma coisa que a ciência fala é que o meio ambiente influencia na criança. Se você pega uma criança, coloca no meio de muçulmanos e cria a vida inteira no meio de muçulmanos, ela não vai ter tendências cristãs. A menos que ela em algum momento tenha contato com cristãos. Mesma coisa é se você pega uma criança e cria no meio de mulheres. Ela vai crescer vendo assunto de mulheres. Ela vai crescer vendo roupa de mulheres. Então a tendência é ela gostar de coisas de mulheres. Outra coisa também, ela de repente tem um amiguinho, alguém desde pequenininho, que já tem essa tendência e conviva com ela e passa aquilo para ela. Então os meios podem ser vários. E às vezes a pessoa nem lembra mais. Porque muitas vezes a pessoa não lembra. Começa com um amigo que foi lá, brincou, gostava daquilo, a criança se identificou com aquilo e foi se formando uma escolha desde pequeno, na qual a pessoa com 20 anos já não lembra mais quando que isso começou, aí vai dizer, é genético. Na minha opinião, isso é minha opinião, estou deixando bem claro, estou juntando com algumas coisas que eu já estudei também, não é uma questão genética, não é uma doença, entendeu? Acredito que aí já entra na parte religiosa. Quem acredita em religião pode ser que pense igual a mim. Acredito que espiritualidade também influencia. Como assim? A Bíblia tem um trecho que diz, aí já entra na religião, gente. A Bíblia tem um trecho que alega que Deus, revoltado com os homens estarem servindo a outros deuses, ele permitiu que eles caíssem na sensualidade de outros homens, ou seja, virassem homossexuais, como um castigo sobre eles, entendeu? Mas isso porque eles estavam buscando o erro. Então eu acredito que, na minha opinião, demônios ou para quem acredita em espíritos influenciem
no convívio de algumas pessoas. Como assim influencia no convívio? Eles vão fazer você ser o que eles querem? Não. Mas se uma pessoa trabalha numa certa religião espírita e está frequentemente utilizando-se de espíritos para lidar com a vida dela. Aí os espíritos incorporam, como tem muita religião que permite esse tipo de coisa. E as crianças naquela casa convivem naquele ambiente. Eu creio, na minha opinião já religiosa, que esses espíritos geram uma influência, entendeu? Geram uma influência na criança, geram uma influência nos adultos, causam brigas, discussões, muitas vezes que eu já tive experiências em casa com esse tipo de coisa, de ver brigas depois que alguém viu alguma coisa, sentiu alguma coisa espiritual, entende? Isso aí já é parte, sai da ciência para a parte espiritual. Cientificamente falando, voltando novamente ao ramo da ciência, até hoje não se fizeram gays em laboratórios, não se fizeram é, alcoólatras em laboratórios porque não acharam um gene que você possa manipular, entendeu? E fazer um novo ser, entendeu? Utilizando aquela informação daquele gene. O que tem que eles alegam, e é uma teoria, não é um fato cientificamente comprovado por experimentos em laboratório, é uma probabilidade de uma pessoa que tenha recebido uma informação genética vir a optar por aquilo. É como uma chance em 1 milhão. Aí de repente, de uma coisa, vamos supor, de ser alcoólatra, você tem uma chance em 1 milhão se não tiver na genética. Ah, mas o pai e a mãe são alcoólatras. Segundo quem acredita nessa teoria, que eu não acredito, funcionaria da seguinte forma: se o pai e a mãe são alcoólatras, se fosse genético, puramente genético, obrigatoriamente o filho teria que ser. Ou pelo menos uma grande chance dele ser. Mas não seria assim que funcionaria. Funcionaria assim: haveria informação do alcoolismo na genética da criança e a criança poderia optar por ser homossexual. Essa chance de a criança, ou de ser alcoólatra no caso, essa chance da criança ser alcoólatra, ser homossexual, seria mais ou menos equivalente a 10, 20%, 30%. Não seria mais de 1 milhão. Entende? Seria um pouquinho maior. Mas significa o quê? Que a criança não teria opção? Não, ela teria uma opção. Eu posso ser um alcoólatra, são opções. Ninguém chega, é como eu falei, ninguém chega, nasce vestido de mulher, nasce gostando de homem, se for homem. Não, nasce e vai se desenvolvendo. A partir daí, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a andar, vai aprendendo a gostar de coisas. E quando você aprende a gostar, você está fazendo uma escolha. Então, se eu gosto de amarelo, é porque eu escolhi gostar de amarelo. Ah, mas eu desde pequenininho eu gostava disso. Tá, mas você, na primeira escolha foi sua. Não foi ninguém que falou assim, não, você vai ser porque eu quero. Não, você escolheu lá pequenininho que queria usar a roupa de mulher, que queria não sei o que. É uma escolha. Ah, mas a criança não tem discernimento. Beleza, mas fez uma escolha. Como você, uma criança, meu irmão, por exemplo, era pequenininho e ele gostava de tudo que era amarelo. Ele não sabia nem falar. Mas tu dava uma coisa verde, uma coisa amarela, ele queria amarelo. Dava uma coisa vermelha e uma coisa amarela, ele queria amarelo. Era uma escolha que ele fez. Assim como tem muitas crianças que escolhem por certos tipos de coisa. Eles alegam que essa escolha é influenciada pela genética. Entendeu? Poderia ser? Poderia. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Não é 100% influenciado. Senão, se tiver na genética que a pessoa vai gostar de uma coisa, ela vai ser obrigada a gostar daquilo, acabou livre-arbítrio. Você não tem escolha, então. Você está sendo uma marionete de Deus. E não é assim que funciona. Isso é óbvio. Você, em algum determinado momento, gosta de uma coisa, opta por aquilo, passa a ser uma coisa que você tem por tão bom na sua vida, por tão agradável, que você não quer trocar por nada. O cara que é alcoólatra mais de 40 anos, você vai chegar para ele e vai falar que se ele quer mudar, ele vai falar, não, não quero. A menos que ele esteja sofrendo com isso. Mesma coisa o homossexual. Se o homossexual não está sofrendo com o homossexualismo, ele vai dizer, não, eu estou gostando, quero ficar. Mas eu já vi casos de homossexual, por exemplo, que descobriu que teve endocardite por causa do homossexualismo, descobriu que, teve problemas familiares, e aí ele optou, não é ninguém fez a cabeça dele. Ele falou, não estou gostando dessa situação, eu também gosto de mulher e eu não quero ser homossexual. É uma opção. As pessoas têm tendência a não querer que o homossexual tenha direito de mudar. Eu penso o seguinte, assim como eu tenho direito, se eu quiser, de virar homossexual, se quiser virar hétero, ele tem o direito de virar hétero. Então isso é uma opção de cada um.
E é possível, não é fácil, mas é possível. Como é possível um cara que bebe 40 anos parar de beber? Já teve casos comprovados, entendeu? Então eu vou deixar esse vídeo aqui para não alongar muito. Eu deixei essas paisagens passando aqui porque eu não tô gravando um vídeo com câmera porque eu não tenho. É só para não ficar muito sem nada no fundo. Eu botei essa paisagem aí. Espero que vocês tenham gostado das paisagens e que esse vídeo tenha pelo menos passado alguma informação interessante, alguma coisa que vocês possam estar refletindo. Se você não gostou, pode botar um dislike lá, entendeu? Dá uma opinião respeitosa. Se tiver algum assunto, um fato que você descobriu científico, comprovado, experimentos de laboratório, coisas que eu não estou ciente ainda e que podem acrescentar e contra o que eu falei aqui, ok, coloca aí na descrição aí, nos comentários, de uma forma respeitosa, me mostrando, e eu vou estar analisando. Quem sabe eu posso mudar de opinião, né? Eu acho que todos nós podemos mudar de opinião em algum momento, desde que você descubra a verdade. Até hoje a minha verdade tem sido religiosa, bíblica e científica, e até hoje eu não encontrei provas científicas, entendeu? De que alcoolismo, homossexualismo, lembrei de uma coisa. Eu ia falar assassinos e coisas desse tipo, mas eu lembrei de uma outra coisa. Tem gente que está falando por aí que, assim como os animais têm animais homossexuais, isso é da natureza e que o homem não tem escolha por causa disso, porque é genético. Eu só quero dizer uma coisa para quem fala assim: analisa um pouco o que vocês estão falando antes de falar, porque se um ato de escolha animal por uma coisa que ele ache bom, que ele goste, seja lá qual for a opção do animal de fazer e tenha costume de fazer, se aquilo ali é motivo para dizer que é genético, então se um animal devora os seus filhos, como eu tenho visto em vários lugares, desde a primeira cria, eu deveria dizer então que se é por atos, a natureza tem esses atos e então é genético, então eu deveria dizer que isso é genético e que uma mãe poderia devorar o filho e não poderia ser acusada porque é genético. Ela está fazendo o que a genética dela manda. Então muitas coisas não poderiam ser mais motivo de acusação, como crimes, como pedófilo. Não, tem animal que faz sexo com animais filhotes. Então um pedófilo não poderia ser mais acusado de pedofilia. Não se pode utilizar a ciência olhando para a natureza, vendo e dizendo, isso é genético. Não, você tem que fazer experimento científico e comprovar. O animal estava tendo relação com outro. Legal, você fez um experimento para saber se a genética dele é que está causando isso? Ou se foi uma escolha, sentiu um cheiro ali, gostou, confundiu, era cego, sei lá qual o problema. Vai pesquisar qual é a causa. Aí depois vem falar, porque falar da boca para fora é teoria, é historinha, igual uma criança contando uma historinha, e não é fato comprovado cientificamente. Tá aí o vídeo, eu sei que prolonguei um pouco, 19 minutos é bastante coisa, mas espero que vocês possam estar refletindo nisso aí. Valeu, um abraço para todos aí e até mais.